Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Carreiras Trabalhistas, comigo, Henrique Correia. E hoje um tema bem leve, só um bate-papo, né? Enquanto você está aí no seu tempo livre, dirigindo, fazendo um cafezinho à noite, só para a gente trocar algumas ideias sobre a linguagem jurídica. Nós sabemos que na área jurídica a comunicação, escrever bem, escrever de forma clara, falar bem é imprescindível para o sucesso profissional, né? Essa comunicação ela é imprescindível. Agora eu que já estou mais velho, pessoal, sou de uma época que os professores, os autores falavam uma linguagem que era inacessível. E aí eles formaram toda uma geração, né, como sendo uma linguagem inacessível, que era o correto, era o cult, era o rebuscado. E é sobre isso que nós vamos falar. Até eu tenho duas mensaginhas aqui que eu recebi durante a semana, que questionaram exatamente isso, pedindo para que nós conversássemos sobre esse assunto. E deixo aqui já a indicação, se você quiser que eu comente algum assunto num rápido áudio, é só mandar para mim lá no meu Instagram, lá no prof_Correia. É só clicar lá no Instagram, Henrique Correia, e pode enviar para mim por lá. Eu queria agradecer à doutora Flávia, que foi minha colega, procuradora do trabalho, juíza do trabalho, pelo envio da mensagem, e o professor Alberto, lá de Recife. Pessoal, vamos ouvir aqui as duas perguntinhas dos colegas. Professor Henrique, aqui quem fala é o professor Alberto, seu seguidor do Instagram, falo diretamente aqui do Recife. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito, como o senhor avalia a orientação dos tribunais superiores no sentido de diminuir a retórica, a utilização de jargões e a linguagem erudita, como forma de democratizar o acesso e a compreensão daquilo que é produzido. Henrique Correia, aqui é a Flávia Menezes, sou ex-colega do Ministério Público do Trabalho e atualmente juíza do trabalho no Tribunal Regional da 2ª Região, aqui em São Paulo. Primeiro eu quero parabenizar pelo podcast, que eu adoro podcasts, e o que eu queria questionar hoje é a respeito do uso da linguagem jurídica de uma forma mais informal para possibilitar um maior acesso à população a esse universo jurídico, universo de decisões jurídicas, leis, que nós sabemos que tem uma linguagem muito peculiar e pode dificultar a compreensão das decisões. Bom, muito bem. A linguagem jurídica, pessoal, pegando aí o gancho dos convidados, ela tradicionalmente ela é de difícil compreensão porque ela é uma linguagem técnica de pessoas que fizeram o curso em direito. Então são advogados, juízes, membros do Ministério Público, na área trabalhista, sindicalistas, pessoas de RH que utilizam essa linguagem técnica da área trabalhista. Muito bem. Agora, o juridiquês, que é uma linguagem mais rebuscada, usada em textos jurídicos, doutrinários e acadêmicos, era uma prática da nossa época de faculdade, estou falando há 10, 15, 20, 30 anos, os professores faziam questão desta linguagem assim, muito rebuscada. Muito bem. Só que o mundo mudou, na minha opinião, agora o mundo globalizado, o Google, e agora os nossos processos digitais, as partes querem participar do dia a dia do processo. Antes, para a parte saber que pé estava o seu processo, precisava ligar para o advogado, esperar a boa vontade. Agora não, ela acessa o seu processo pela internet e quer saber em qual estágio que está o rito lá, né? E essa linguagem muito... E aqui só um parênteses, pessoal, é comum, muito comum, uma testemunha lá no MP, trabalhador, ele fala assim, o denunciante, né, a pessoa que faz a denúncia, ele fala assim, doutor, eu quero acompanhar esse processo, como que eu faço?
E aí ele vai acessar o inquérito e quer entender o que está se passando na denúncia dele. Né? A mesma coisa na justiça do trabalho e nos demais ramos do direito. Então, a digitalização dos processos, houve uma democratização do acesso a esses processos judiciais. E mais, vamos falar de um ponto aqui específico, que é a nossa Constituição Federal. Lá no artigo 5º da Constituição, né, pessoal, tem um princípio de acesso à justiça. E entendendo esse princípio de acesso à justiça de uma forma mais ampla, é que não pode ter barreiras de acesso aos despachos, às decisões, porque nada adiantaria assegurar o acesso ao processo judicial se a linguagem for inacessível à população, aos trabalhadores, né? Então, por essa razão, até nós estamos conversando aqui, o desenvolvimento de uma linguagem mais clara, mais direta, objetiva, é fundamental ao acesso à justiça, né? Outra coisa, não confunda linguagem técnica com linguagem prolixa. Uma coisa é uma linguagem bem feita, falando termos jurídicos, e algumas expressões, até expressões em latim, por exemplo, ius variandi. Na área trabalhista, pessoal, essa expressão, vou repetir, ius variandi, quer dizer que o empregador pode alterar o contrato de trabalho sem o consentimento do empregado. Como ocorre a reversão. Aquele gerente que antes ele era vendedor, foi alçado a gerente, mas não é um bom gerente. Ele retorna ao cargo de vendedor. Isso é o ius variandi, é uma alteração do contrato permitida por lei. Essa expressão ius variandi, ela é utilizada no dia a dia. Então, se você quiser utilizar, é totalmente assim, fluente entre nós. Mas não precisa utilizar toda hora expressões latinas que não são tão fluentes. Esses dias, se você me permite, eu imprimi uma petição, ia um jovem advogado na audiência, e ele falou assim: Excelência, o senhor leu aí a petição, viu o que do TAC? Eu falei: olha, doutor, eu até li a petição. Muito bem escrita, tudo, só que eu preciso que o senhor traduza aqui alguns termos para mim. O camarada colocou frases inteiras em latim, colocou citações em francês, e eu vou ser sincero, eu não estava entendendo aquela coisa toda lá, entendeu? E isso é uma coisa comum. Eu lido com o direito no meu dia a dia, com o direito do trabalho, eu escrevo há mais de 12 anos, tenho diversos livros, e tem várias petições que eu não entendo. São palavras que não são do dia a dia. E é aquela coisa chata de você ter que ficar indo para o Google toda hora, para ver o que é. E aí você tem mais petição para ler, meu amigo. Deixe de uma forma mais clara. O mundo mudou. E não estou falando nada contra quem gosta de escrever de uma forma mais rebuscada, mais cult. Só que ele tem que saber que muitas vezes o juiz, o promotor, o colega da outra parte, o advogado, as partes, não estão acostumados àqueles termos. E aí fica uma linguagem mais travada, né? Tem um autor que é referência em direito do trabalho, e eu sigo e leio, já li o livro dele várias vezes, ele é citado nas bancas de concurso, é o queridinho das bancas, e talvez o autor mais influente hoje do país, é ministro do TST, mas ele tem uma linguagem mais difícil. Ele chama Maurício Godinho Delgado. E o Godinho, que nós todos somos fãs, ele tem algumas expressões assim que hoje, para mim, são fluentes, mas sofri muito. Ele falava lá, princípio da adequação setorial negociada. Eu demorei quase um ano para decorar o que é essa expressão, princípio da adequação setorial negociada. Nada mais é do que limites à flexibilização. Até onde pode ir uma norma coletiva? Até onde pode ir o sindicato e a empresa? Então, ao invés de ele falar limite à negociação, ele usa a expressão adequação setorial negociada. Né? Então, e ele ficou famoso por essas expressões.
Quando você paga hora extra, por exemplo, o empregador paga hora extra, reflete em outras verbas. Reflete no 13º, nas férias. E ele chama esse efeito de reflexo de efeito expansionista circular. Então veja, seja a adequação setorial negociada ou efeito expansionista circular, são termos difíceis para mim até hoje. Eu já memorizei, já citei o Godin milhares de vezes e tenho sempre ele aqui à mão, mas eu acho difícil até hoje. Mas faz um sucesso danado entre os autores, entre os professores. Então ainda há esse movimento de que a linguagem jurídica precisa ser rebuscada, inacessível e inédita, né? Embora nos meus livros eu não utilize. Então é muito de cada um. E aqui eu estou trocando uma crítica, não é nada. É uma ideia, é uma reflexão, né? Eu vi uma decisão esses dias do Ives Gandra, e agora, dessa semana, muito importante na área trabalhista, né, essa decisão dele, e ele foi um dos mentores da reforma trabalhista, e a imprensa gosta de citá-lo, e a gente tem que ler e tratar, enfim. E aí ele escreveu uma frase lá, né? Tá lá. Curial ainda trazer à baila que a ideia que indelevelmente adere ao acordo judicial. Então veja, curial trazer à baila indelevelmente. Olha o que eu acabei de ler, eu li o parágrafo outra vez, e li outra vez, e aí eu anotei o que era curial, que é conveniente, trazer à baila é mencionar, né? Indelevelmente, que é permanentemente. A hora que eu vi as palavras mais do dia a dia, aí eu entendi o que o ministro quis dizer. Henrique, você é burro. Olha, são palavras que eu não uso, então eu tenho dificuldade de compreender. E o ministro, ele é muito mais estudado, e para ele isso aqui deve ser termos assim, muito do dia a dia. Mas eu tô querendo falar o seguinte, eu fico pensando num trabalhador, estava discutindo lá, seja horas in itinere ou as mudanças da reforma trabalhista, se um trabalhador lê isso aqui, né? Aí você fala, não, mas o ministro é técnico, você é técnico, vocês têm que saber. Tudo bem, vamos fazer um link com o médico. O médico é técnico. Olha o que aconteceu essa semana e já estou fechando aqui, pessoal. Fui no otorrino, em razão das aulas, de um problema de garganta antigo e tal, a gente sempre tem que visitar esse profissional. E aí ele é um senhor, tá, e aí ele me deu uma receita que eu ia precisar tomar antibiótico e um antialérgico, um soro e tal. E aí ele me falou, na hora que ele me deu a receita, eu falei assim, doutor, mas vem cá, como é que é essa receita aqui? O que é o antialérgico? Ele virou para mim e falou, você mostra para o farmacêutico que ele sabe o que é. Isso é letra de médico. Falou desse jeito. Aí eu olhei bem para ele e falei assim, olha doutor, e falei com um sorriso no rosto, sou uma pessoa educada, eu falei assim, olha doutor, na minha opinião é pouco inteligente quando o médico escreve para o paciente e o paciente não consegue ler. Tem que ser um farmacêutico. Falou, mas isso é linguagem técnica. Eu falei, pois é, mas eu sei ler e não estou dando conta de ler o que você escreveu. Então eu dependo, você está escrevendo para mim, mas eu dependo de uma outra pessoa para me falar que hora que eu tomo, como que eu tomo. Isso não me parece que seja inteligente. Então, a hora que eu vejo um colega escrevendo de uma forma inacessível, para mim, procurador de trabalho, que escrevo, dou aula, eu fico imaginando para o trabalhador. Não me parece que seja algo inteligente. Mas essa é a opinião só minha, né? E aqui eu estou... e aqui eu vou falar até uma coisa íntima, o Ellison vai me matar que eu estou falando isso. Mas assim que nós passamos no concurso, a gente estava, né, ainda colocando em prática aquelas teorias, aquela coisa toda, e nós já estávamos em Ribeirão, isso deve ter mais de 10 anos. E o Ellison era o nosso chefe administrativo aqui, o Ellison Miessa, o autor mais vendido do país em processo do trabalho, né? Um dos melhores professores de processo de trabalho hoje do país, vários livros escritos, procurador de trabalho e meu melhor amigo. Então eu tenho carteirinha para falar dele. E aí o que acontece? Ele escreveu um ofício para o Procurador-Geral do Trabalho na época. E eu estava tomando um café na cozinha, lá na Procuradoria, e ele chegou com esse ofício lá.
Aí falou assim, Ricão, dá uma olhada aqui. Olha o ofício que eu vou pedir. Na época a gente queria pedir a troca do nosso carro, uma garagem, problemas administrativos lá. Aí eu li outra vez, li a terceira vez, falei assim, ô Edson, o negócio é o seguinte, velho, o que você está pedindo aqui pro procurador-geral? Ele falou, mas tá aí. Eu falei, mas não estou entendendo. Fala para mim. Aí ele falou, cara, quando a gente vai escrever procurador-geral do trabalho, a gente tem que escrever de uma forma rebuscada, cult. Eu falei, cara, você pode escrever desse jeito, mas eu não estou entendendo. Se eu fosse procurador-geral do trabalho, eu não entenderia o seu ofício. Você não pode escrever de uma forma mais simples? E aí nós ficamos rindo daquilo. Ele falou, é verdade, para que eu estou usando isso? Porque ele usou todas aquelas expressões, tal e tal. Então, eu trago uma coisa do meu dia a dia mesmo, né? E aqui eu quero deixar, para finalizar, um recado para o jovem. Para os jovens que estão na faculdade. Porque no primeiro ano da faculdade a gente acha aquelas expressões tão bonitas que a gente usa para tentar impressionar uma gatinha, aquela coisa toda, os pais, porque, né? Agora, depois que passou essa época, na boa, você pode usar expressões rebuscadas, cults, mas agora você tem que saber onde coloca isso aí, entendeu? Porque senão fica feio. O ministro lá no TST usar, pô, encaixa, porque o cara é ministro, ele estudou a vida inteira, o cara sabe 1000 línguas, já leu trilhões de doutrinas, e doutrina alemã e tal, e aquela coisa toda. Não custa escrever numa linguagem bonitinha, clara, jovem. Deixa para os ministros escreverem uma linguagem mais assim, rebuscada, tá bom? Então a Flávia, a hora que vem, fala assim, olha Henrique, eu nas audiências eu utilizo uma linguagem mais simples. Eu falo, poxa, mas essa é a tendência da magistratura, é deixar o processo mais acessível. O Alberto vem e fala assim, o que você acha da tendência dos tribunais? Olha, precisa ter uma tendência mesmo, né? E não tenho visto por hora. Agora os juízes de primeiro grau, eles estão muito adaptados aqui a escrever de uma forma mais simples. Estou vendo, principalmente os mais jovens, esse acesso ao processo. São indagações, não há crítica, é uma posição só minha, e fica aí essa reflexão. Se você não concordou nada que eu disse, tá tudo certo também, porque o ser humano é diferente um do outro, né? Ah não, professor, eu acho que encaixa, tem que ser inacessível, tá tudo certo. Pessoal, até o próximo podcast.